Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio, mais uma vez nesta semana, estar comunicando com você, compartilhando com você a palavra de Deus. Hoje, sábado, eu quero convidar você para estar no culto da juventude, no culto da geração livre, de 19 horas até as 21 horas, um bom momento de celebração ao Senhor. E também amanhã, às 9 horas da manhã, amanhã domingo, primeiro domingo do mês de abril, nós vamos ter aqui as celebrações do batismo e da ceia do Senhor. Um momento bom, apropriado para estarmos juntos. Amanhã domingo, 9 horas da manhã, às 18 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui celebrando ao Senhor em nome de Jesus. E nós temos durante a semana também bons momentos para compartilharmos, como toda terça-feira, momento de encontro dos homens e das mulheres em grupo de compartilhamento separado aqui na igreja. Maravilha! Toda quarta-feira uma celebração ao Senhor igualmente, aguardando você, como também toda sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, o culto de libertação. Êxodo capítulo 3, eu falei com você já essa semana sobre o sarçal que se ardia, e hoje eu quero falar desse chamamento objetivo de Deus a Moisés e a sua resposta. Está aqui em Êxodo 3, capítulo de número 3, no versículo de número 10 e 11 diz: Vem, pois, agora, disse o Senhor a Moisés, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E aí, a partir de então, começa um diálogo, uma conversa entre Deus e Moisés e Deus, sobre essa questão da sua própria fragilidade, da fragilidade de Moisés, da visão que ele tinha de si. Eu não vou dizer que Moisés tinha uma visão distorcida dele próprio. Ele estava dizendo para Deus da sua inibição, da sua fragilidade, dos seus impedimentos. Então, veja que antes do Senhor Deus libertar seu povo do Egito através da instrumentalidade de Moisés, ele teve que libertar Moisés das coisas que lhe prendiam, que limitavam a ele. Quantos de nós estamos assim? Compreendemos as circunstâncias da vida, as questões espirituais, as questões familiares, as questões até nossas mesmas, próprias, individuais, pessoais, íntimas. E às vezes somos tão limitados para exercer isso em nossa própria vida. Quantos de nós têm até habilidade para ministrar a outros, mas tem tanta dificuldade de ministrar a si próprio? Quando a gente olha para uma pessoa ou ouve alguém pedir como uma oração acerca de um assunto específico, fica fácil da gente ministrar, ou simples no sentido de assunto, de saber o que focar na oração. Mas por que, quando diz respeito a nós, somos tão limitados? Seria porque nós não compreendemos as nossas próprias fragilidades pessoais? Será que é isso? Moisés as expôs a Deus. Quando Deus diz, no texto que eu li com você, que ele diz que o enviaria ao Egito diante de Faraó para que fosse instrumento de libertação para o seu povo, ele diz, a resposta dele é: quem sou eu? Quem sou eu? Na verdade, Moisés não tinha coisa alguma de poder para libertar o povo de Israel do Egito. Não era isso que Deus estava esperando de Moisés. Deus não estava esperando que Moisés fizesse o serviço sozinho. Deus não estava esperando que ele tivesse todos os atributos e toda a destreza simplesmente para chegar lá e fazer acontecer. Deus muito bem sabia que não existia nenhuma pessoa propriamente habilitada para fazer isso, nem com poder. Que era ele que faria, ele que demonstraria o seu poder, ele que aniquilaria os ídolos do Egito com toda aquela contradição, com todo aquele embuste, com toda aquela mentira. É ele quem mostraria quem era o verdadeiro Deus, no caso, ele próprio, o Senhor Deus. Então, o Moisés diz: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E se você olhar o versículo 12, Deus diz: certamente eu serei contigo. Então Deus está dizendo que, não, sim, Moisés, você realmente não tem condições alguma de fazer
sozinho nada. E quantas vezes na nossa própria vida nós nos deparamos com circunstâncias, com situações que nós somos infinitamente menores ou inapropriados para aquilo, e a gente simplesmente acha porque não temos a capacitação ou porque não temos a destreza para fazer, então não vai dar para fazer. Será que não seria o momento então de falar com Deus e dizer para Deus que nós reconhecemos a autoridade dele na nossa vida para fazer acontecer aquilo que é necessário? Quem sabe que é hora de você, mulher, mãe, você, homem, pai, dizer para Deus da sua limitação em relação ao seu filho, sua filha, e que você, a partir do momento que não compreende nem o que está acontecendo e está distante de ter a solução ou condições de resolver, que você se acha infinitamente menor do que o problema e que você precisa de um poder maior na sua vida, que tal então em oração admitirmos para Deus que nós não temos toda a capacitação para resolver problemas do trabalho, quer técnicos ou práticos, e que o estudo, a faculdade, o curso, ou qualquer instrução, ou qualquer tempo de experiência é pouco para sequer começar a resolver aquilo. Será que já não chegou o tempo, o momento da gente entender que nós temos que orar ao Senhor e falar com Deus, que precisamos dele? Quem somos nós diante das adversidades? Quem é você? Quem sou eu diante das adversidades, diante dos problemas que nos fazem inquietar, que nos trazem para nós ansiedade, que às vezes nos faz perder o sono, porque nós compreendemos que nós não temos o poder de mexer naquilo? Quantas situações angustiosas de família que uma pessoa daria sua própria casa, seu carro, ou tudo que tem para ver saudável o ente querido, saudável a pessoa que ama. Quantos de nós não se desprenderia de muitas coisas para trazer soluções em coisas que são aparentemente maiores do que nós? E por que tanto desgaste? E por que tanto aniquilamento? Por que tanta ansiedade? Se a palavra diz que nós podemos resolver esse problema falando com Deus, e Deus nos comunicando pelo seu Espírito a sua vontade, o seu querer e a capacitação para nós nos comportarmos como devemos nos comportar. Eu não sei se você já se achou esquisito diante de algumas situações que já aconteceram na sua vida e que você depois próprio se autocriticou, dizendo: por que eu disse aquilo, por que eu pensei aquilo, por que eu agi daquela maneira? Porque pessoas esquisitas agem de maneira esquisita, porque nós somos esquisitos, insuficientes para os nossos desafios. Deus não nos criou com uma capacitação para resolver tudo sem a presença dele. Muito pelo contrário, Deus nos fez dependentes dele, nós somos dependentes dele. Triste é a pessoa que não entende isso, que burla conceitos da palavra, que burla conceitos da Bíblia, no ensinamento do Senhor, para tentar resolver os seus problemas, ou como diz o eclético, suas problemáticas. Né? Então, quando nós admitimos a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, mas fazemos recair sobre Deus essa dependência, mas também a confiança dele, do Senhor, virá solução. Há agora uma solução de Deus para você, marido, para você, esposa. Há em Deus uma solução para resolver tudo isso. Mas a pergunta, e o tema dessa ministração eu pus: quem é você? Quem é você diante das adversidades? Quem é você quando você não enxerga um problema? Se acha autossuficiente? Se ensoberbece? Se acha o grande, o bom? Quem é você diante das adversidades? Se anula? Se enche de amargura? Mergulha na incapacidade? Quem é você quando flutua nos extremos? Por que não buscar de Deus o equilíbrio, confessar a nossa dependência, confessar e declarar que nele sim nós podemos resistir e vencermos tudo, e suportarmos também todas as adversidades? No momento em que eu falo a você, Deus pergunta, por sua palavra: quem é você?
Moisés disse: quem sou eu para esse chamamento que o Senhor está me fazendo? Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.